De um outro lado, nós temos também uma família que quer ver um assassino ser condenado. Nós estamos falando do caso, sim, da Sistema X, daquela balada no Orleans, onde estava o jovem Pablo, de 16 anos de idade, no dia 12 de maio, mais precisamente. Dia 12 foi Dia das Mães. Ele saiu de onde morava, na região metropolitana, e foi até a balada com os amigos. De repente, está conversando com um policial, que era conhecido na balada, um homem que é conhecido, tem histórico criminoso como traficante, tem passagem por isso, acredita o quê? Espera aí, o Pablo vai me dedar aqui. Chama o Pablo para uma conversa e faz isso aí que você está vendo no detalhe agora. Agride o jovem de maneira covarde, fria, brutal e cruel. Tem gente que percebe a briga até se afasta. Sai da história. Há 2 meses, a gente vem cobrando que os criminosos sejam presos e descobrimos que é um criminoso. O doutor Igor José Algar está aqui comigo. Ele é o advogado da família, doutor. Sim. Tudo bem? Tudo Como bem, Rivaroli? Bem. Boa tarde. A Boa mãe tarde. também está aqui com a gente. Ficou uma pergunta no ar. Por que a mãe quer tanto estar frente a frente com esse criminoso? Um criminoso que tem um histórico já bem pesado, doutor. Sim, Rivaroli, ele tem muitos antecedentes, nós fizemos alguns levantamentos, e parabenizo também a equipe da Delegacia de Homicídios, na figura da doutora Tatiane, delegada, né, que fez um excelente trabalho, e conseguimos apurar que o Manuel, de apelido Trupes, esse covarde assassino cruel, praticou esse crime, né, conseguimos chegar à autoria delitiva, e temos conta da tamanha brutalidade agora com a apresentação desse vídeo a toda a sociedade, disponível pela delegada, né? E temos que o Manuel, fazendo alguns levantamentos, ele já tem uma vida pregressa com bastante histórico criminal, inclusive antecedentes, salvo engano, ligados a roubo, ligado a tráfico e ligado a outras circunstâncias. Além de que, quando preso, posterior ao crime de homicídio, ele foi preso por outra circunstância, ou seja, por uma agressão contra uma mulher. Quer dizer, a polícia chegou até ele não por esse homicídio do Pablo, chega Sim. até ele por um outro crime. Por um outro crime praticado contra a pessoa que convivia com ele e praticado contra uma mulher grávida, inclusive. Ele é contumaz no crime, ou seja, ele tem de forma pretérita crimes já cometidos e praticados, o homicídio praticado de forma covarde contra o Pablo e, posteriormente, um novo crime, ou seja, ele não para de cometer crimes, né? Ele confessou em algum momento, doutor? Ele, segundo informações que temos, ainda não houve a oitiva dele em juízo, mas ele já confessa a autoria do crime. Mãe, a senhora está aqui com a gente mais uma vez, de forma corajosa, para conversar, para tentar esclarecer e buscar uma explicação por aquilo que aconteceu ao seu filho. Quem era o Pablo? Aquele dia era a primeira vez que ele estava indo para a balada, mãe? Era a primeira vez. Como é que foi essa conversa entre vocês? Na verdade, eu nem sabia que ele tinha ido para a balada. Eu fui sabendo outro dia. Como é que a senhora soube o que tinha acontecido com o seu filho, mãe? Na verdade, eu subi pela rádio, né? No outro dia, eu estava escutando a rádio, a banda B. Daí eu escutei que o piá de 16 anos estava na balada e foi morto a pedrada. Aquele dia ele saiu com quem? Saiu com amigos? Saiu com 2 amigos. E esses amigos falam o quê, mãe? Não sei, por causa que eu nem quis conversar com eles. A mãe está aqui com a gente conversando e dizendo isso e já falou de uma forma muito dura também. A senhora hoje tem medo desse homem? Tem medo mesmo ele estando preso, mãe? Tenho. Por quê? Ah, eu não sei, né? Por causa que pode ter família, né, dele também, né? O Pablo tem um irmãozinho, é isso? Tem. Esse irmãozinho chama muito pelo Pablo, mãe? Show. Como é que era a relação dos dois? Ah, eles eram companheiros, né? Eles não se grudavam nem um minuto. Na verdade, é uma menininha, né? É uma menininha, né? A senhora teme não só pela senhora, mas pela menininha também? Também. Esse é o medo? Isso. Pela família inteira, né? E a família está revoltada com isso que aconteceu, né? Por isso que eu queria ficar cara a cara com ele para perguntar se ele tem filhos, se ele tem pais. Por causa que meus familiares estão tudo revoltados com isso.
O que a senhora quer a partir de agora, mãe? Justiça. Que a justiça seja feita. Sei que não vai trazer ele de volta, mas quero justiça. Eu estou contando com o apoio do doutor Igor José, da delegada lá, da doutora Tatiana. Quando a senhora soube que havia uma imagem, por que a senhora escolheu não ver tudo isso, mãe? Não. Já está difícil sem ver, se eu ver vai ser pior daí. Eu quero ficar com a imagem dele bonita na minha mente. Que imagem que é essa que a senhora tem do seu filho? Ai, um piá alegre, sorridente, carinhoso. Claro, não poderia ser diferente, a mãe está muito emocionada com tudo isso. Ela esteve conosco já em outras oportunidades, junto com a gente aqui no dia, inclusive, que esse criminoso foi preso. É que hoje faz 2 meses, né, que ele morreu. Hoje completa 2 meses, mãe. Hoje. Como é que está sendo esse tempo? Aí está cada dia difícil, né? Chega em casa e não vê ele. Doutor Igor, a gente está vendo aqui, claro, a emoção de uma mãe que perdeu um filho há 2 meses. Sim. Mas há um criminoso preso. Sim, correto. Que, em conversas informais dentro da delegacia, confessa ter matado. Agora, ele diz por que faz isso? Qual o motivo? Segundo informações que temos juntadas ao inquérito policial, as informações nos dão conta de que ele havia feito isso porque, primeiramente, havia ofertado drogas ao Pablo, o Manuel havia ofertado drogas ao Pablo, e momentos posteriores ele observa o Pablo conversando com uma pessoa que seria segurança ou fazia um serviço de policial, mas a princípio agora temos um novo levantamento que nos dão conta de que não era policial, mas sim segurança, e suspeita que o Pablo esteja o denunciando. Uma simples suspeita de alegação que não foi sequer confirmada por ninguém e que não é verdadeira. O Pablo estava apenas conversando com uma terceira pessoa. O Pablo, naquele Apenas dia, isso. ele usou drogas? Não, o Pablo não usava drogas, ele não usou droga, não existe nenhum laudo, nenhum exame que tenha constatado qualquer tipo de substância de droga, a não ser álcool que ele havia ingerido na boate. Mãe, em alguns dos momentos, muito se falou de que o seu filho pudesse ser um usuário de drogas. Como é que a senhora pensa tudo isso? De quem disse isso do teu filho? Que eu saiba, ele não usava drogas. Quem está falando isso é mentira. Nunca usou? A senhora nunca reparou nada de diferente nele? Não, nunca reparei. Ele era um piá caseiro? Era. Só estudava Campo Largo, daí de Campo Largo ele vinha para casa, de casa para a escola. Ficava ali na vila mesmo com os amigos. Bom, essa é a história do Pablo. Está aqui a mãe conversando com a gente, está o doutor Igor José também, e a gente falando sobre esse assunto. Agora, vamos relembrar como é que foi? Há 2 meses, a gente faz uma viagem até o dia 12 de maio. Foi nesse dia em que o Pablo foi morto de uma forma muito covarde, com uma violência extrema. Mas até então, ninguém sabia dizer de fato como foi a morte dele, só a perícia falava. Hoje tem imagens que mostram como isso aconteceu. Vamos lembrar como foi, põe no ar. Foram quase 2 meses de investigação até a polícia chegar ao autor do crime. Manuel Teodorio Alvoro Medeiros, o homem de 31 anos, é conhecido como Trupes. O Teodorio sabia que estava sendo procurado pela polícia, tanto que ele mudou de endereço mais de uma vez para não ser localizado. Mas ele acabou sendo vítima da sua própria personalidade criminosa. Num primeiro momento, não foi preso pela morte do Pablo e acabou brigando com a esposa, bateu nela, uma mulher grávida de 1 mês. Os vizinhos viram, chamaram a polícia e ele foi levado pela PM para a delegacia da mulher por causa da Lei Maria da Penha. Só depois que os policiais viram que ele tinha um mandado de prisão em aberto por homicídio. Agora ele está preso de forma preventiva e não tem data para sair da cadeia. Na madrugada do dia 12 de maio, as câmeras de segurança da casa noturna registraram tudo. Apenas um homem aparece agredindo Pablo.
Vários suspeitos foram investigados antes da polícia concluir que o autor dos golpes era mesmo Teodorio Trupes. Era por volta das 5 horas da manhã. Pablo se afastou do grupo de amigos junto com Trupes. Segundo a polícia, o adolescente foi convidado para consumir drogas. Quando estavam longe dos olhos das outras pessoas, o suspeito atacou Pablo, que nem tempo de reagir teve. A polícia acredita que a motivação do crime começou ainda dentro da casa noturna. Segundo as investigações, o Trupes seria um traficante que estaria vendendo drogas dentro da boate. Ainda de acordo com a polícia, o Pablo teria naquela noite comprado cocaína do Trupes. Depois da venda, o traficante teria visto o Pablo conversando com segurança. Ele achou, segundo a polícia, que o Pablo estava denunciando ele, entregando ele para o segurança. A polícia acredita que neste momento o Trupes começou a pensar numa vingança. Começou a pensar em matar o Pablo. Pablo não falou nada. Ele não dedurou o homem que usou o espaço para vender drogas, mas pelo engano acabou pagando com a própria vida. Me dá essa imagem de novo, porque tem uma figura importante em meio a tudo isso. Repito para você que a mãe não está vendo nada e nem quer ver. Põe a imagem no ar para mim, porque eu estava conversando aqui com o doutor Igor José e disse o seguinte: doutor, tem uma pessoa que vê tudo, vira de costas e vai embora. Mas ela para num certo momento e continua assistindo. Essa pessoa, doutor, ela foi identificada porque ela é uma testemunha ocular. E a tal da testemunha ocular tem um peso enorme na justiça. Sim, ela não foi ainda identificada, né? Nós gostaríamos muito de ter o contato com essa pessoa, que ela procurasse o nosso escritório, ou mesmo a delegacia de homicídios, para que pudesse depor com total sigilo, segurança. Hoje existe um instituto da testemunha protegida, né? Ela não precisa se identificar e seria de grande valia para toda a apuração penal, inclusive para a aplicação da condenação do Manuel, do Trupes. Seria de excelente valor probatório a oitiva dessa pessoa. Por que o Trupes aí não falou até agora, doutor? O Trupes ainda, agora se inicia o processo, né? Já temos a autoria identificada, a autoria delitiva por parte dele. Ele ainda será, o processo ele tem um início, caminho, meio né? e fim, um caminho, né? No caso de crimes dolosos contra a vida, são 2 fases. Antes da fase plenária, que a mãe vai poder estar de frente com o Manuel e toda a família. Antes dessa fase plenária, nós temos a fase inicial. Na fase inicial, ele vai ser chamado e ouvido em juízo. Mas com todas as informações, provas, já existem testemunhas também que falam muito a esse respeito, nós já temos um conteúdo probatório bastante robusto, que no meu ponto de vista haverá sim a pronúncia e acreditamos que com o que temos já haverá a condenação também do Manuel do Trupes, que na ocasião foi confesso aos policiais. Então, entendemos já existiam elementos de prova, de autoria muito fortes, né? Qual vão culminar com certeza numa condenação. Mas não descartamos a oitiva de novas testemunhas, pessoas que têm informação e possam ainda colaborar. Tá. Doutor, muito obrigado. Muito obrigado por estar aqui com a gente também. no Balanço Geral falando. Obrigado. Mãe, obrigado pela coragem da senhora de ter vindo até aqui para a gente poder conversar. Eu estou nessa posição aqui para a mãe poder manter em total sigilo, porque a família ainda tem muito medo. A partir de agora, como é que segue a vida da senhora e de toda essa família, mãe? Nós estamos em força de Deus, né? O Deus que tá dando força para nós continuar lutando com essa tragédia, né? E eu agradeço o programa também. Muito obrigado. A gente que agradece a coragem da senhora, o doutor Igor também. Obrigado, até uma próxima. Conte sempre com a gente, porque nossa luta é por justiça. Se a justiça existe, ela precisa ser feita sempre. Ou então a coisa não muda.